A notícia, são vários temas, né? Eu escolhi alguns, né, das notícias internacionais, eu escolhi alguns para a gente. Vamos começar? A gente vai começar pela Alemanha. A Alemanha está dando exatamente o que se passou ontem, né? Que o governo acabou de eliminar a proteção das dunas de areia e manguezais. Então, esse é o título. Não mais proteção para dunas de areias e manguezais. No Brasil, partes da costa atlântica estão protegidas há quase 20 anos, que preservam manguezais e paisagens de dunas. Mas o governo de Jair Bolsonaro suspendeu essas medidas de proteção ambiental. Ambientalistas temem que o litoral seja utilizado para projetos imobiliários. A Organização de Conservação da Natureza, SOS Mata Atlântica, falou em crimes contra a sociedade. Há uma forte pressão no setor imobiliário para o desenvolvimento desta área. Essa é uma matéria também bem desenvolvida por esse jornal alemão, e fala também, olha, ambientalistas, crimes contra a sociedade. O presidente do Brasil também é criticado pela destruição da floresta amazônica. Muito mais florestas tropicais foram destruídas pelo fogo desde que começou o seu mandato, mas também há grandes incêndios no Pantanal brasileiro, né? Quer dizer, essa notícia, ela não foi dada em todos os jornais, mas eu tenho certeza que amanhã ela vai estar em muito mais jornais do que hoje, porque foi uma coisa que aconteceu ontem à tarde, essa votação à tarde aqui na Europa, né, no final da manhã no Brasil, se eu não me engano, e, portanto, o horário aqui, confuso horário, nós aqui estamos com 5 horas de diferença, né, não é 1 hora a mais do que Greenwich Times, né, ou seja, 5 horas de diferença com o Brasil, então eu tenho certeza que essa notícia vai pipocar amanhã nos jornais também, assim como também já pipocou na França, né, vamos lá para a próxima, o fim da proteção de áreas costeiras sensíveis do Brasil. Segundo ambientalistas, a decisão abrirá caminho para a construção de imóveis em áreas antes protegidas do litoral brasileiro, né? Aí cita, por exemplo, esse diretor da SOS Mata Atlântica, que é o Mário Mantovani, dizendo que essa decisão do governo Bolsonaro é um escândalo, porque se trata de um crime contra a sociedade. O governo presidente Bolsonaro conseguiu, na segunda-feira, a revogação das regras que possibilitam a preservação vegetal do litoral, abrindo caminho, segundo os ecologistas, para a construção de prédios em áreas protegidas. A lei anterior, de 2002, definia como zonas de proteção permanente, ou seja, APP. Né? No mangue, a vegetação típica das costas tropicais, e restinga, composta por plantas herbáceas que crescem na área, principalmente nas dunas. A decisão foi tomada durante uma reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, sob a presidência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O decreto de maio de 2019 transformou completamente a composição desse conselho, que teve seus membros caindo de 96 para 23, ou seja, o Salles, né, praticamente demoliu, esvaziou este conselho, dando mais poder ao governo na hora de votar resoluções como esta de segunda-feira. Então, o jornal francês também fala que é um escândalo, é um crime contra a sociedade, segundo várias associações de proteção ao ambiente, uma delas é a gigante Greenpeace, e que repudia absolutamente essa medida que foi tomada. A única pergunta que eu faço é se isso daí pode ser revertido, né? Se isso daí tem chance de ser revertido por algum órgão, pela justiça brasileira. Isso é uma pergunta que eu faço. Vai ser judicializado, com certeza isso será objeto de deliberação judicial, e eu quero ver no futuro, viu, Gina? Porque isso tem que ter uma resposta. A próxima também, né, estamos na França, o Brasil está queimando, né? E aí mostra uma matéria que, na verdade, também é uma matéria do Frei Beto, mas essa é uma blogger que ela escreve, que ela escreve essa matéria também, e fala, antes mesmo que o jornal The Economist chamasse o presidente Jair Bolsonaro de Bolsonaro, ele já começou pera um pouquinho só, a usar uma série de coisas contra mesmo
o Brasil, ou seja, já era digno desse nome, né? Antes mesmo de começar os incêndios e antes mesmo que o jornal The Economist, um jornal inglês, para quem não conhece, é um excelente jornal inglês que fala disso tudo, e aí mostra toda essa matéria sobre todos os ataques do Bolsonaro à ecologia, né? E essa também que o título é O Brasil Queimando, né? Aliás, quando ele se refere, o Feibet se refere o Bolsonaro, eu até fui lá buscar qual era a matéria que o The Economist foi em março do ano passado, não, foi em março agora, perdão, em que eles chamam realmente Bolsonaro de Bolsonaro. E então, aí foi a notícia deles. A próxima aí mostra o recortezinho do The Economist. Olha lá, o Brasil queimando, a matéria, esse daí foi, por favor, Daniel, triste alguém apoiar o Bolsonaro na destruição do país, beijo, mas por favor, você pode só tirar, só pra gente, isso, aí mostra aquelas manifestações ontem, foi em março do ano passado, não é a primeira matéria do The Economist que critica o Brasil, essa daí foi de março, mas tem outras várias também, né? Março passado, né? Março passado. Não, março passado. Uhum. Tá? Então, essa foi a matéria da França, chamando a atenção, um texto do Feibet chamando a atenção para todos os crimes da ecologia, né, que tem reflexos na sociedade, cometidos por Bolsonaro, e o próximo lembra do O Brasil... Como é? Não, agora você vai falar francês. Agora não entendi nada. Não. É o mesmo jornal que fez o quê? Uma matéria sobre que cidade em São Paulo? Agagacágua. Não, agora é a Lu. Lu, como é que é agora? Então, pera lá que eu quero ouvir. Agagaquara. Meu marido me ensinou direitinho. Então, o mesmo jornal que é o Libération, o mesmo jornal, essa matéria não é de hoje, mas eu achei interessante, né? Eu comecei a dar uma lida mais detalhada no Libération, porque no Brasil não temos mais arroz, fome de feijão, ou seja, fala do preço do arroz, toda sexta-feira a coluna Visto o Mundo, é uma coluna que eles têm, aborda um país emergente. Nessa sexta-feira é o Brasil, ou seja, foi na sexta passada, onde arroz e feijão é um prato nacional, e tem um peso cada vez maior no orçamento doméstico. Aí fala assim, como é que você conhece o brasileiro? Pelo arroz e feijão, né? Que fala, o fato de que alguns dias fora do seu país, ele já sente a carência de arroz com feijão. O tandem, arroz e feijão, um preto pilar da dieta brasileira. É o que o gringo, o estrangeiro, admite que adaptou no Brasil, depois da perplexidade, e fala do aumento do preço, principalmente do arroz no Brasil, né, diante disso daí. Agora, a próxima, gente, é uma coisa que me surpreendeu, sabe, porque, por quê? Porque fala é uma notícia que ela é da Reuters, da agência de notícia Reuters, foi escrita, tem assinatura do México, e ela foi publicada nada mais, nada menos do que na Indonésia, tá? E quem é esse? Essa, né, é a drag queen para enfeitar a capa da revista Vogue no Brasil. O artista brasileiro Paulo Vittar posa no tapete vermelho ao chegar pera lá. A drag queen estará na capa de outubro da Vogue Brasil, disse a revista nesta segunda-feira, ontem, marcando um marco da icônica publicação de moda de um país onde os gays trans enfrentam violência e discriminação. O cantor indicado para o Grammy, Pablo Vittar, e rapper Gloria Groover aparecerão cada um em capas separadas da edição Vogue do Brasil, intitulada Elegância e Extravagância, que chega às bancas no dia 9 de outubro próximo. A próxima mostra realmente, fala também que é uma iniciativa da Vogue para... Essa vai ser a capa da Vogue, né? Próximo, mas... Esse é o não Pablo Vittar? Esse Vittar. É o Pablo Vittar.
Pablo Vittar, aliás, não é o Pablo Vittar, é ele? É ele. Ela, desculpa. Ela. Acho que é ela, não é? É ela, sim, não é? Mas não parece de jeito nenhum, tá bem disfarçado, hein? Pablo Vittar, É ele? Ela. Pablo Vittar, ela. Ela, tem que chamar de ela. É. O gênero respeitar mesmo, né? É premissa dele ou dela. Ele escolhe, ele ou ela escolhe como quer ser chamado, identidade social, né? A gente só tem que respeitar isso. Exato. Agora, o que me chamou a atenção nisso daí, fora que eu acho glorioso, já não é também a primeira vez que a Vogue coloca um LGBTIA+, né? Uma trans, como a gente falaria na capa, que é justamente para abater essas barreiras de preconceito, né? E aqui, por exemplo, na Europa, isso daí, elas participam de desfiles e são realmente, justamente para uma campanha para abater esse tipo de preconceito, né? Agora, o que me chamou a atenção nessa matéria foi o seguinte, foi publicada na Indonésia, gente. Indonésia não é essa florzinha de abertura total aos homossexuais, não. A país, por exemplo, na Indonésia, a condena, em algumas províncias, eles condenam os homossexuais, 33 províncias, para ser precisa, ok? Uma punição de 100 chicotadas e 8 anos de prisão. Quer dizer, isso na Indonésia. E a Indonésia, esse Jakarta News, é um jornal da Indonésia, publica essa matéria. Quer dizer, são os dois lados da mesma moeda, com o Brasil no meio, né? Ou seja, com o Brasil como vamos colocar assim, quase como uma desculpa para falar do tema, né? Colocar isso daí escolher uma notícia dessas em um jornal desses não é casual. É para posicionar o mundo com relação a certas coisas, né? A escolha de uma drag queen brasileira não é por acaso. Não né? É uma posição remissiva aos problemas que o país está enfrentando. Muito boa a capa da Vogue, gostei muito.